em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16. O Senhor tem falado conosco por esses dias sobre o louvor. E conforme o meu coração foi caminhando essa semana, Deus me levou a continuar esse tema, porém hoje nós vamos abordá-lo por um prisma um pouquinho diferente, porém louvor ao nosso Deus. Nós vamos ler dois textos. O primeiro é Atos capítulo 16 e depois 2 Coríntios capítulo 4. Atos capítulo 16, a partir do versículo 16, diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades e, levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas. Os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Você está aqui? Pai, obrigado por esta noite com a tua palavra. E este é o meu clamor neste tempo, de forma que o nosso coração, de maneira nenhuma neste lugar, venha perder o que o Senhor tem preparado para nós. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nem pensamento, nem preocupação, nem pessoas, nada, Pai amado, nos tire a atenção de estar na tua presença com a tua palavra. Nós repreendemos qualquer espírito estranho neste lugar, Pai, para ouvirmos a tua voz. E aqui declaramos que toda a nossa atenção, toda a nossa mente seja totalmente voltada, cativa somente ao Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Também pedimos a ti, Senhor, que enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada, liberada neste lugar, o Senhor estenda as tuas mãos com sinais e prodígios em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu amado. Desliga o seu celular e, por favor, não encoste a sua cabeça na pessoa que está do seu lado. Você pode dizer amém para isso, se você concorda. Não perca nada de Deus neste tempo. Falando de louvor ainda, a nossa vida ela deve estar pautada dentro de dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amém? Sendo assim, semana passada, ao falarmos do louvor, falamos do louvor basicamente na primeira parte deste mandamento, um louvor que diz respeito a Deus e eu, ou eu e Deus. Este louvor que deve ser entre eu e Deus. Hoje eu quero falar do louvor que envolve a segunda parte deste mandamento. Se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é também ao
próximo como a ti mesmo. Eu quero falar do louvor agora um pouco nesta via. Um louvor a Deus, mas que tem a ver com a vida do outro, do próximo, que está perto de mim. E se tratando de louvor, enquanto significa elogio, porque é o que nós aprendemos aqui na semana passada, basicamente, quando se trata de elogiar a Deus, comparado a elogiar homens, não é algo tão difícil. Muito embora estejamos precisando despertar para um louvor contínuo a Deus, e se tratando de elogiar a Deus, isso tem sido um grande desafio para nós, e precisa continuar. Nós aqui fomos alertados a respeito de um louvor que ele não pode depender de maneira nenhuma das minhas emoções ou dos meus sentimentos. Fomos alertados a respeito de um louvor que ele deve ser dado ao menos por aquilo que Deus já fez em minha vida. Fomos alertados e ensinados a respeito de um louvor dado não apenas quando eu estou na bênção, porque se eu der louvor apenas a Deus, ou a Deus apenas quando nos momentos bons da minha vida, eu estou louvando a Deus por interesse. Eu louvo a Deus em situação boa ou ruim. Deus ele deve ser louvado na bonança ou na tempestade. Deus ele deve ser louvado na tristeza ou na alegria, na saúde ou na doença, na pobreza ou na riqueza. Nós não louvamos a Deus porque a vida é boa, nós louvamos a Deus porque Deus é bom. Amém? Porém, uma outra forma de enxergarmos o louvor a Deus precisa ser aprendido por nós. É quando Deus quer nos usar para a glória dele. Você já parou para pensar sobre isso? Eu quero falar sobre elogiar, sobre louvar a Deus quando o benefício não é para mim. Nós queremos falar de louvor hoje quando o benefício é para uma outra pessoa, porém Deus vai usar a mim. O louvor a Deus será dado quando Ele estiver me usando como canal para outra pessoa. Por isso eu estou chamando você uma reflexão da nossa vida em louvor a Deus, como um canal de Deus sobre esta terra, onde Deus é louvado quando a minha vida é usada para alcançar o teu coração. O contexto em que lemos aqui de Atos 16 é a história do apóstolo Paulo, um pequeno momento da sua história, em que ele está totalmente comprometido com o chamado que Deus lhe deu: pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as vidas que ele pudesse. Ele está aqui com algumas decisões tomadas por um concílio de apóstolos lá atrás, homens que estavam decidindo como melhorar, como caminhar melhor com a igreja. Ele então viaja por muitas cidades, ali no momento, em torno do Oriente, repassando as decisões aos líderes das igrejas, verificando como estão as igrejas, começando outras igrejas. Ele conhece Timóteo, que leva com ele conhece Silas, que viaja com ele. Em seguida, ele tenta pregar a algumas cidades. E aqui, se você ler depois com um pouquinho de calma, antes, você vai perceber que ele tem um sonho. E nesse sonho existe um homem que aparece para ele e diz assim: olha, passa a Macedônia e vem estar conosco. E ele conclui que esse é um sonho que vem de Deus, e ele obedece a essa palavra. E assim ele fez. E ele chegou a uma primeira cidade chamada Filipos. E com a pregação do Evangelho, uma mulher se converte. E essa mulher chama Paulo e Silas para pousar na casa dela e ficar ali para poder continuar manifestando o Evangelho. E ele estabelece um lugar na cidade de oração, um lugar em que ele busca a Deus. E nesse momento, todos os dias que ele está buscando a Deus naquela cidade, não necessariamente na casa dessa mulher que se converteu, ele se dá conta de que é uma outra mulher, porém não convertida, mas possessa de demônios. Essa mulher possessa de demônios, ela começa a importunar Paulo, tenta que, meio que por um espírito maligno, levantar a bola de Paulo e Silas. E Paulo, ele não demora muito e olha para aquela mulher, e uma vez que importuna profundamente ele, e olhando para ele, ele diz: em nome de Jesus, sai dessa mulher. E é um espírito de adivinação que tomava conta daquela mulher e que dava muito dinheiro para os homens daquela cidade. De repente, não há mais espírito nela, e por isso não há mais adivinação. E então os homens que eram donos dessa mulher, porque ela era escrava, correm para cima de Paulo e Silas e se ajuntam sobre ele.
E quando se ajuntam sobre eles, de repente eles estão em processos de raiva, e o que acontece é que algumas autoridades resolvem que vão açoitar Paulo e Silas, e é isso que acontece, suas roupas são tiradas, e diz a Bíblia que eles são severamente açoitados, apanham muito no meio da cidade. Em seguida são levados para uma masmorra, são levados para um cárcere, e ali um homem é ordenado para que cuide deles e que não deixe ninguém sair. Perto da meia-noite, diz a Bíblia, como você leu comigo, eles começam a orar e a cantar, e de repente um grande terremoto acontece, de forma que inesperadamente as prisões se abrem e todos os grilhões começam a ser quebrados, e de repente todos os presos que ali ouviam Paulo e Silas orando e cantando estão livres, mesmo dentro das suas celas. E aquele homem que é o carcereiro fica desesperado, porque ele vai ter que dar conta desses presos, e ele sabe que a sua vida está em risco se aqueles homens fugirem. De repente o carcereiro fica desesperado, e ele tenta o suicídio, porque ele sabe que a morte está perto. Paulo, quando olha para aquilo, imediatamente diz: homem, não faça essa loucura, todos estão aqui, ninguém fugiu, fica aqui, o que você está fazendo? E então aquele homem para de continuar o que estava fazendo, que era tentando se matar, e ele diz, aquele diz a Bíblia que ele vai até para o escritório e fala: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Como é que eu faço para sair dessa situação? E ele diz assim: olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E na mesma hora aquele homem trêmulo dobrou os seus joelhos perante Paulo e disse: eu recebo esse Jesus que vocês têm. E ali salvação ocorre sobre a vida daquele homem e daquela família. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora. O livro diz 2 Coríntios, capítulo 4. Abra a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4. Você pode? 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 5. Quando olhamos para essa história, nós percebemos no contexto algo muito interessante. Paulo, ele lida com as mais diversas pessoas na sua caminhada com Deus, judeus, gentios. Ele lida com pessoas comprometidas e descomprometidas. Paulo lida com pessoas que estão possessas de demônios e pessoas que estão se convertendo. Paulo, ele lida tanto com grupo quanto com multidão. Paulo, ele não tem dificuldade de lidar, enfrentar e se envolver com pessoas nas suas mais diversas condições, ou cultura, ou posse. Paulo não tem problemas em lidar com vidas. A primeira coisa que nos traz como pergunta, como questionamento, é: até que ponto na minha caminhada com Deus, pessoas, vidas, têm sido um problema para mim? Até que ponto na minha caminhada com Cristo, pessoas têm sido um problema para a minha vida? Quanto de Deus as pessoas têm podido ver na sua, na minha vida, a ponto delas quererem saber quem é o Deus que você tem? Quanto você tem podido manifestar de Deus e elas perceberem algo diferente? Você é desses que precisa ficar escolhendo um lugar para ir, ou nenhum lugar para você tem um problema? Porque aonde você vai, você tem segurança de que Deus está com você e não há nenhum problema. Você tem problema de estar com alguém? O que quer que você faça, Deus está com você. Aonde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, as pessoas são instigadas a ver Deus na tua vida. Você está aqui ainda? Nos versículos de 16 a 18, mantenha 2 Coríntios aberto, capítulo 4, nós já vamos ver. Fique tranquilo. O texto que lemos de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 16 a 18, diz assim: certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós.
gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhes ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Primeira coisa que nos ensina esse texto, e acredite, tem a ver com o louvor, é que Paulo não permite uma adoração de si mesmo. Há um demônio na vida dessa mulher que simplesmente tenta focar a vida de Paulo, porque Paulo é um homem poderoso, é um homem extremamente inteligente, ele é um homem que conhece profundamente a visão grega, porque era uma visão muito inteligente daquela época. Paulo era um homem de muita argumentação, Paulo era um homem de milagres, Paulo, por onde passava, era um homem que chamava a atenção pela maneira como Deus o usava. E de repente é um espírito maligno dentro de uma mulher que olha para Paulo e fala assim: ô Paulo, você é o cara, mano, você é o cara de Deus. Olha aí, gente, dá uma olhadinha, esse é Paulo, todo poderoso, sendo usado por Deus. Paulo não permite que a sua bola seja levantada, principalmente por um demônio. Ele olha para aquela mulher e diz assim: em nome de Jesus, demônio, sai dela agora. Porque Paulo não tem essa característica. Paulo sabe para o que vem sobre este mundo. Lê comigo então 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 5, que diz assim: Paulo dizendo, viu? Paulo é quem escreve: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus. Paulo está falando que o vaso de barro é Ele é vaso de barro. Tudo que excede em nós, tudo que está saindo de nós, não é nosso, vem de Deus. Versículo 8: de todos os lados, escute, meu amado, somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Versículo 14: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Versículo 15, preste atenção nisso. Tudo isso o quê? Eu vou repetir para você: pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Somos entregues à morte todo dia. Tudo isso é para o bem de vocês. Vamos continuar. Tudo isso é para o bem de vocês. Para quê? Para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a minha glória. É isso que está na sua Bíblia? Você está me acompanhando? Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de quem? Deus. Oi. Não pregamos a nós mesmos, somos vasos de barro, somos escravos de vocês, estamos expostos à morte. Para quê? Para que vocês glorifiquem a Deus.
para que aqueles a qual o Evangelho alcançar louvem a Deus. Aleluia. Está aqui, hein? Amém. Paulo deixa claro que ele não tem qualquer pretensão de sucesso pessoal no seu ministério. Paulo não tem qualquer pretensão de louvor próprio. Paulo está extremamente preocupado, e ele está profundamente comprometido, olha para mim, é com a vida do outro. Do outro. Eu confesso, você sabe disso. Eu tenho ficado impressionado com a quantidade de pessoas no meio do corpo de Cristo que hoje em dia precisam desesperadamente de reconhecimento desse mundo. É impressionante. Ele precisa ter um ego afagado, né? Porque caso contrário ele não consegue caminhar com Deus. E infelizmente parece que o espírito mundano tem norteado a vida de muitos filhos de Deus. Querem trabalhar no reino, estão até dispostos a fazer alguma coisa, mas desde que tenham um reconhecimento das pessoas. Só estão dispostos a funcionar se houver algum nível de reconhecimento. Vamos olhar só um pouquinho para a vida de Paulo e nós vamos perceber que o louvor de Paulo, meu amado, escute, olhe para mim por gentileza. O louvor de Paulo, meu amado, não é o quanto ele faz, não é o quanto as pessoas olham para ele, mas é o quanto ele pode fazer pelas vidas até que elas conheçam a Deus. Glória a Deus. O ambiente de Paulo, meu amado, não é o reconhecimento das pessoas. O ambiente de Paulo não é favorável. Paulo não está preocupado com prestígio. Paulo não está preocupado nem mesmo com os milagres que saem da vida dele. Paulo não está preocupado em ser ovacionado. Escute, Paulo está levando o seu chamado com Deus às últimas consequências. Ele está dizendo aqui o seguinte: olha, não tem problema, eu vou à morte se for necessário, se eu perceber que a vida está louvando a Deus. Permita-me te dizer algo esta noite. Ser usado por Deus não me garante o louvor de homens. Não me é dado garantia de projeção, de fama, de status. Você está aqui, né? Amém. Paulo não está preocupado com o reconhecimento das pessoas. A preocupação de Paulo é simples aqui. Quantas pessoas estão sendo alcançadas por este evangelho? Quantas? Paulo parece incorporar no Salmo 103, versículo 1: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo quanto é em mim, bendiga o teu santo nome. Você está entendendo? Amém. Versículos 24 e 25 do capítulo 16 de Atos diz assim: tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Vamos imaginar o que aconteceu? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Paulo não louva só por decisão. Paulo louva por convicção. Aqui é o outro extremo da vida de Paulo. Paulo não permite autopiedade, que aliás é uma praga muitas vezes sobre a nossa vida. Imagine você, vamos imaginar um pouquinho a cena aqui. Paulo e Silas, praticamente sem roupa, cansados, esgotados pelos açoites, sangrando, talvez com o suor escorrendo pelas feridas, ardendo, presos num tronco. Meus amados, eles não tinham qualquer ambiente propício ao ânimo. Olhando para essa cena, nós olhamos que não há qualquer possibilidade de você ficar animado com essa condição. Que ânimo ter uma situação
Deus. Tudo. Todo o ambiente era favorável para a depressão e Paulo. Aliás, pensando um pouquinho na maioria de nós hoje, eu fico pensando no que Paulo poderia dizer como cristãos de hoje. Pois é, Deus, olha aí, vim fazer tua obra e olha só o que deu. Deus, eu não mereço uma coisa dessa, depois de tudo que eu já fiz. Como é que o Senhor me permite uma coisa dessa? Senhor, no fundo, eu não mereço isso. Aleluia. Eu não mereço esse tipo de tratamento, Deus. Depois de tantos milagres, depois de colocar minha vida na tua mão, como é que eu vou louvar o Senhor? Como é que eu posso te servir desse jeito? Permita-me uma pergunta. Aleluia. Por que fazemos perguntas a Deus desse nível? Principalmente quando Deus dá em nossas mãos e a coisa não anda, né? Sabe aquele momento em que a gente, para não fazer, para não continuar, para esquivar o que Deus está ordenando, a gente fica dando muitas explicações, muitas justificativas, só para a gente abrir mão e não quero mais, olha, para mim chega, já deu o que tinha que dar. Olhe para mim, por favor. Você está aqui hoje ainda? Amém. Geralmente a gente começa a dar muitas explicações para não fazer, porque isso mexe com o nosso conforto. Porque quando mexe no nosso conforto, irmão, Deus, pera lá, te servir até que vai, mas pera lá, o Senhor está tirando a minha caminha, o Senhor está tirando meu suquinho, Deus. Eu não mereço, assim não dá, eu não preciso passar por isso. Amados, no fundo, o que é que está nos motivando de fato a falar dessa forma? Quando no fundo eu coloco explicações para Deus desse jeito, não, dessa forma, do jeito que as coisas estão acontecendo, para mim não dá, Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus, um pouquinho de louvor para mim, Senhor. Deus, olha para mim aqui, um pouquinho de louvor para mim. Deus, louva eu aqui, ó. Está aqui. Amém. Nosso adversário chamado Satanás é extremamente esperto em nos convencer de que nós precisamos ser louvados. Você está aqui ainda? Amém. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 18. Vamos ver como é que Paulo se posiciona. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 18. Como é que Paulo responde ao Espírito? Por isso não desanimamos. Como é que Paulo estava lá na prisão? Deus, pelo amor de Deus, como é que o Senhor pode me trazer num lugar desse, Deus? Como é que o Senhor me deixa numa prisão? Como é que o Senhor me deixa nesse estado tenebroso? Isso não pode ser o Senhor. Como é que Paulo responde aqui, meu irmão? Por isso não. Preste atenção na frase agora em seguida. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia.
Como é que Paulo estava exteriormente? Desgastado, né? Sofrendo dores, né? Mas por convicção, o que ele fez mesmo? Começou a fazer o quê? Vamos ver. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma... O que está escrito na sua Bíblia, meu querido? Está produzindo para nós uma... glória eterna. Olhe para mim, por favor. Aonde está o louvor de Paulo? Qual é a visão de louvor, de glória de Paulo? Estava onde? Aqui? Não. Versículo 8, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas o que não se vê. Pois aquilo que se vê, físico, é transitório, passa. Mas o que não se vê, o invisível, é o que é eterno, nunca passará. Olhe para mim, igreja. Porque é que Paulo e Silas cantam num estado desse? Nada contra o seu choro, nada contra o meu choro. Chorar é nosso, choramos, clamamos a Deus, e a Bíblia diz que nas nossas lutas nós vamos chorar e colocar tudo isso em Deus. A grande pergunta é: até que ponto eu sou o centro das atenções no meio das minhas lutas? Por que é que eu não consigo louvar a Deus no meio das lutas? Por quê? Porque preciso desesperadamente da minha bênção? Não, olha, pastor, não dá para pregar, não dá para fazer nada, não dá para funcionar no reino, até que a minha vida fique certinha, redondinha. Porque a hora que ela ficar certinha, na hora que eu sair dessa luta, aí você pode esperar que eu estou de cabeça aí. Hoje, aqui nesse tempo, sua vida, minha vida, nossa vida, tem como foco louvar o que ou a quem? Porque essa palavrinha aqui ela faz muita diferença hoje. Pelo amor de Deus, pastor, eu já não aguento mais me desgastar com gente. Prefiro cachorro, mas não traga gente. Você está aqui, igreja? Amém. O silêncio está fundo. Gente, para mim, pastor, é quase que igual um capeta. Para mim é desgaste na hora certa. Pelo amor de Deus, não me traga gente. Aliás, pastor, traz capeta para expulsar, mas não me traga gente para cantar. Se dá risada, né? Porque hoje, meu irmão, uma espécie de espírito mundano tem tomado conta da igreja. Estamos virando os olhos para o nosso próprio umbigo. Deus, vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, Deus. Aqui, ó. Se o Senhor vier aqui no meu umbigo, eu sei que a bênção é grande. Deus fala.
A Bíblia diz que nós louvamos a Deus quando a minha vida está disposta a estar com Deus. Paulo está ensinando isso. Está aqui ainda? Aí. Capítulo 17 de Atos, versículos de 25 a 34. Capítulo 17, 16, irmão. 16, versículos de 25 a 34 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo aberto todas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Diga amém para isso, diga pelo amor de Deus. Está caindo tudo. Louvar a Deus é mais do que decisão, é uma convicção, é um propósito de vida. Paulo e Silas experimentam algo extraordinário, sobrenatural, um milagre sobre suas vidas. O lugar é estremecido, pelo tremor as cadeias se quebram, estão livres, estão soltos. Detalhe: você não vê Paulo pulando pelo milagre. Você não vê Paulo aqui falando: glória, maravilha, estamos todos livres, dá glória a Deus aí, vamos embora, porque o Senhor está aqui. Não, imagine isso hoje. Você está aqui ainda? Imagine isso hoje. Você pode achar que é mentira? Estávamos no encontro Maranhão, encontro com Deus, há uns 3 ou 4 anos atrás. Num período do Maranhão, lá, alguns irmãos vieram falar comigo, inclusive o pastor de fora. Falei: Edu, você sentiu alguma bala aqui? Falei: não. Falei: Jesus, será que eu estou tão frio que eu não estou vendo nada? Falei: Edu, você não viu nenhum tremor, nada aqui? Ele falou: não. Quando nós descemos na parte da cozinha, toda embaixo, ela estava rachada, de ponta a ponta. Depois de um grande mover de Deus que ocorreu no lugar. O Senhor ainda é o mesmo Deus. Amém. E aonde Ele está, grandes coisas acontecem. Amém. Paulo não tem qualquer pretensão de ficar preso ao milagre, aos sinais. Você não vê na Bíblia qualquer vestígio de Paulo fica: qual é a preocupação de Paulo? Qual é a preocupação de Paulo? Quem? O carcereiro. Imagine Paulo na prisão se ele dá vazão ao milagre. Sim, amados, o Senhor está aqui. Aliás, isso é normal hoje, né? Venham a mim, poder estar nas minhas mãos, toque e serás curado. Primeira preocupação de Paulo: carcereiro. Olha o que você está fazendo, o que está acontecendo com você? Olhe para mim.
Paulo está preocupado com uma vida, uma vida. Você está aqui? Gratíssimo. Pensa comigo um pouquinho. Paulo sai lá do Capitólio de Juda, começa a viajar, tem um sonho. O sonho Deus fala para ele através de um homem, passa a Macedônia, ele passa a Macedônia, vai na cidade de Filipos, começa a pregar a palavra de Deus, tem um tempo de oração, uma mulher se converte, uma é liberta de demônios, em seguida eles são levados à prisão, apanham muito, sofrem pra caramba. Um sinal sobrenatural de Deus vem daquele lugar. Para quê? Para quê? Ah, pastor, é para libertar Paulo e Silas. Só para levar a palavra para um homem. Para um homem. Pastor, que maravilha, cadeias se quebraram, cadeias foram desfeitas, glória a Deus, louvamos aqui, cantamos, oramos, e o Senhor veio com grandes sinais. Paulo não se preocupou com isso, porque havia um nível de cadeia que precisava ser quebrado, espiritual, na vida de um homem. Um homem com a sua casa precisava ser salvo. Será que você tem se dado conta da importância, da prioridade, da elevada nobreza que existe quando as pessoas reconhecem Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas? Você tem noção do que significa o seu sofrimento quando você sofre por vidas até que elas conheçam a Cristo? Será que a gente tem se dado conta do nosso louvor a Deus quando vidas estão conhecendo o Senhor? Será que você tem se dado conta do quanto Deus se agrada quando nós colocamos a nossa vida em prol de outras pessoas? Quando vidas alcançam o Evangelho pela minha vida, olhe para mim, por favor. Nunca será louvado seja eu ou glórias a mim. Toda honra, toda glória, todo o louvor seja dado somente ao Senhor Jesus. A igreja, eu, você, nós aqui, precisamos resgatar a alegria, a prioridade, a importância do que significa uma alma se convertendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia em Lucas capítulo 15, versículos 7 e 10: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Igreja, eu me pergunto, qual foi a última vez que você celebrou a Deus por vidas que vão se trazer? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você entrou na presença de Deus e disse: Senhor, muito obrigado porque essas vidas estão te conhecendo? Porque a Bíblia diz que no céu tem festa. A pergunta é: por que não está vendo aqui? Louve a Deus pela oportunidade de trabalhar onde você está. Ai, pastor, eu preciso de um ambiente mais crente. E o que você está fazendo lá, ô filho de Deus? Que mudar o quê? Louve a Deus pela oportunidade que você tem de estar com amigos e colegas.
Louve a Deus por ser levado a lugares estranhos e estar com pessoas só para ser canal de Deus para a vida delas. Olhe para mim. Por que esses temas não nos têm alcançado hoje? E saber que quando eu me coloco na presença de Deus, pregando para outra vida, estou louvando a Ele. O nome de Deus está sendo elevado. Eu termino. Os que de fato vão ouvindo Deus na caminhada, sabem que não podem continuar colocando a sua vida como alvo maior nessa terra. Você está aqui? Amém. Olhe para mim. Enquanto você caminha com Deus, você vai aprender uma coisa: que a minha vida, ela não é o alvo maior, sempre será o outro. Não, pastor. Sempre haverá um desafio para mim e para você. Olhe para mim, por favor. Nos desgastarmos com o outro. Os que de fato vão ouvindo Deus na caminhada, sabem que até mesmo o sofrimento, escute, tem um propósito sobrenatural em nossa vida. Sabe qual é? Nos despertarmos para manifestar o Evangelho a outras vidas. Os que verdadeiramente vão ouvindo Deus na caminhada, sabem que a partir de determinado momento, a gente não busca mais para o milagre. Porque os maduros que vão caminhando com Deus sabem que milagre é consequência. A gente vai servindo a Deus e Deus vai servindo a gente. A gente vai fazendo e cumprindo o chamado de Deus, a gente vai se colocando no centro da vontade de Deus, cumprindo o que Deus tem, e Deus vai suprindo o que a gente precisa. Aos que certamente vão ouvindo Deus na caminhada, sabem que estar com a palavra, estar em oração, louvar a Deus, não é mais obrigação, é propósito, é convicção. Quando eu me coloco nas mãos de Deus, Ele se manifesta a mim e as minhas necessidades. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos 66. Salmos, capítulo 66. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-o gloriosamente. Digam a Deus: quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito. E aqui o salmista está desafiando a todos, chamando vidas para conhecer a Deus. Como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi Ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como prata. Foi isso que Ele fez com o povo de Sião. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste um fardo. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Para o teu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo.
votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava na dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos e holocaustos, sacrificarei com carneiros, cuja fumaça subirá a ti, e também novilhos e cabritos. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que Ele fez por mim. A Ele clamei com os lábios, com a língua eu exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que Ele dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Aplauda o Senhor e a sua palavra. Aleluia. Curva sua cabeça por um instante. Feche os teus olhos e não olhe para mim neste tempo, por favor. Eu quero falar com você que está aqui esta noite e não conhece a Cristo. Pastor, eu não sei o que é ter relacionamento com Jesus, eu não sei o que é andar com Cristo. Mas eu quero ter esta intimidade com esse Deus. Eu quero esse Jesus que afetou a vida de Paulo e Silas lá naquela prisão. Eu quero encontrar sentido na minha vida, eu quero ser útil nessa terra, servir e abençoando vidas através desse Jesus que você está falando. Se você quer Cristo na tua vida, porque você ainda não tem, eu queria que você, por favor, levantasse a sua mão no seu lugar, sentado, com olhos fechados mesmo. Apenas levante a sua mão. E nós queremos orar com você no teu lugar. Apenas levante a tua mão. Se você não tem Jesus, quer ter um relacionamento com Ele, este é o tempo. Onde você está? Não se esquive do Cristo, Filho de Deus. O Senhor te chama hoje. Não resista à voz dele. Ele é uma câmara, uma chacana, esta é câmara. Essa câmara, uma sacana, uma chacana. Te câmara, sacana, uma chacana. Levanta sua mão, não tenha medo. Deus Todo-Poderoso quer mudar a tua história. É Jesus Cristo a quem você vai servir daqui para frente. Ainda de olhos fechados, eu quero falar com você que há um bom tempo está se esquivando do chamado de Deus para a tua vida. Aliás, há muito tempo você já deixou de louvar a Deus, pregando a palavra, sendo usado pelo Senhor. Onde você está? Apenas levante a tua mão no lugar. Pastor, há muito tempo eu deixei de pregar a palavra, eu deixei de manifestar o Evangelho, eu deixei de ser usado por Deus, por este ou por aquele motivo. Talvez você tenha decidido não se desgastar mais. Nosso Deus continua merecendo o nosso louvor, o privilégio
privilégio de ter a nossa vida sendo usada nas mãos dele. É tempo de sermos usados nas mãos de Deus outra vez. É tempo de manifestarmos a palavra de Deus outra vez. É tempo da igreja se despertar e se colocar nas mãos do Todo-Poderoso novamente, para sermos usados e sermos luz por onde quer que andemos, para grupos, para multidões, para uma pessoa. O Senhor manda te dizer esta noite: é tempo de você assumir compromisso com o reino de Deus dele outra vez. O Senhor quer te usar novamente, para que a glória dele continue sendo grande, 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 grande por nossa vida. Eu oro por tua igreja esta noite, Senhor. Crendo que a tua palavra gera em nós, Pai, aquilo que há muito tempo já perdemos. A alegria de vermos vidas se entregarem a Ti. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo, traz de volta a compreensão, a revelação à tua igreja, de que mais importa o pecador se dobrando na tua presença do que eu mesmo que já sou salvo em Ti. Não que o Senhor não se importe conosco, mas que a gente aprenda a celebrar outra vez, Pai, a importância de uma vida saindo do inferno, para que Ele estabelecer na sua própria vida a eternidade, os céus. Que isso seja totalmente restaurado na tua igreja. Restaure na tua igreja, Senhor, a alegria de podermos ver vidas se convertendo ao Senhor. Senhor, desperta a tua igreja para serem usados pelo teu Espírito Santo a pregar a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Desperta a tua igreja para que ela te adore e te louve enquanto estiver pregando e manifestando o teu evangelho. Traga os teus sinais, traga os teus sinais, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Fique de pé, meu amado, em nome do Senhor Jesus Cristo.